eu sou Eduarda, estudante da EP Rita Aguiar Barbosa, do terceiro ano multimídia daqui de Itapipoca. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre audiovisual, que vamos ter enquadramento, iluminação e um pouco sobre edição rápida. Começando com enquadramento e iluminação. Enquadramento, para vocês que não sabem, é o básico para o vídeo de vocês ficarem ideal para o que vocês querem fazer. O enquadramento, eles são elementos de cenas organizadas dentro da câmera de um campo visual. E a iluminação é para deixar aquele vídeo mais harmônico, da qualidade perfeita, impecável. Vai definir a iluminação, ela sempre se define no dia a dia que você vai querer gravar. Bom, começando, essa imagem que vocês estão vendo agora é sobre as regras dos textos, que é um enquadramento básico que você tem no celular. Se você não tiver essa regra ativada, já ative logo, porque ela vai ajudar bastante você diariamente com os vídeos que você vai fazer. Bom, já indo para a iluminação, voltando um pouquinho antes, no enquadramento a gente também tem que pensar nas posições que a gente vai utilizar a câmera, porque muitas das vezes a gente não está enquadrando certinho o posicionamento da câmera. Então, sempre que você for gravar um vídeo de algum depoimento, até mesmo esse que a gente está aqui agora, sempre é bom você estar centralizando no meio direitinho, para ele não ficar um vídeo muito estranho de ver, ficar um vídeo muito desorganizado. Então você tem que enquadrar ele direitinho no meio, que vai dar um ar mais de organização. E já indo para a iluminação, que a gente tem as duas, que é a natural e a artificial. A natural é a que a gente usa mais pro dia a dia, para quando a gente vai fazer alguma sessão de fotos para algum álbum que você está interessado. E a artificial é quando é uma foto mais profissional, quando você vai fazer alguma coisa no estúdio, ou até aqui agora como a gente está. E uma dica que eu dou para vocês é os cuidados com a sombra. Porque quando a gente está com uma luz muito forte, tá muito em cima, o vídeo fica muito bruto, fica uma coisa muito feia de se ver. Então a gente tem que ter cuidado de posicionar aquela iluminação direitinho, saber colocar o softbox bem direitinho, as iluminações que ficam atrás da gente. E também tem que saber organizar, porque se não souber organizar, vai ficar uma sombra muito feia de se ver. Não vai destacar a pessoa que está ali no vídeo. Então sempre tem que ter cuidado com essas formas de usar as sombras. E o posicionamento da câmera, que também ele se enquadra nas regras do texto. Que você tem que saber que não pode, quando você vai gravar, não deixar a câmera torta, deixá-la muito de lado, gravar de qualquer jeito. Você tem que saber se posicionar diretamente para poder gravar aquele vídeo. Não é só a pessoa que está sendo gravada que vai ter que se posicionar certinho para caber lá na câmera, não. Você também vai ter que saber essa regra, que é colocar um pé mais para frente e outro para trás e inclinar um pouquinho para dar aquele encaixe de não ficar se tremendo ou da câmera não ficar torta. E as regras dos textos, que é aquela gradezinha que tem no celular de vocês, vai ajudar muito nisso, porque você vai saber onde posicionar a pessoa direitinho, olhando os quadradinhos lá direitinho que tem. E quando aparece uma linha amarela no meio do negócio do vídeo. Porque quando ela fica amarela, significa que tá certinho, que já tá no ângulo perfeito pro seu vídeo. E o aproveitamento da luz ambiente. Na maioria das vezes, realmente, a luz artificial, ela é muito boa, fica um vídeo muito bom. Mas, quando a gente aproveita aquela luz do sol, o ambiente é muito bom. Só que a dica que eu dou pra vocês é aproveitar quando tá quase anoitecendo, né? Aquele sol da 4h da tarde, ele é muito bom, a qualidade do seu vídeo vai ficar impecável. E exemplos de bons e maus enquadramentos. Quando você for gravar um vídeo, não importa o ângulo ou a posição que o seu celular vai estar, sempre é necessário você estar sabendo como a pessoa está, a pessoa que você está gravando. Não deixar ela muito no canto da câmera ou torta, sempre estar posicionando ela direitinho, centralizada na câmera. Agora, passando para edição rápida, que todo mundo sabe aquela edição rápida do CapCut, que é os cortes, as transições, as músicas que a gente coloca. Começando pelo corte. A gente tem que pensar e prestar atenção quando a gente for fazer esses cortes, porque na maioria das vezes, às vezes um corte fica muito diferente do outro, não bate o vídeo em si, fica uma coisa muito feia, né, digamos, de se ver. Então tem que entender como você vai fazer aquele corte direitinho do vídeo que você está querendo editar. E muito importante também é usar a linha exata do tempo do som.
né, que tem usar a linha exata para você saber se está batendo com o som. Porque quando a gente faz um corte bem em cima da batida do som da música que você está utilizando, fica um ar muito bonito de se ver. E as transições? Nas transições a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem umas transições que às vezes ela não bate com a mensagem que você está querendo passar no vídeo. Porque às vezes tem uma transição muito brusca, uma transição muito leve, aí tem que saber como utilizar a transição certa. Passando para o ajuste de imagem. Bom, sempre vai ter aquele vídeo que vai ficar diferente um do outro, né? Porque às vezes a gente quer gravar de ângulos diferentes, fazer as coisas das posições diferentes, né? Então a gente tem que saber as regras básicas de ajuste de imagem, que são os brilhos, contraste, saturação, iluminação e a nitidez. Então sempre quando você for gravar um vídeo, você utiliza essas funções que elas vão ajudar vocês bastante para deixar aqueles vídeos mais padronizados, porque realmente sempre vai acontecer de um vídeo ou outro ficar diferente. Aí a gente também tem que tomar muito cuidado para o vídeo não sair desse jeito. Bom, no brilho e no contraste, o brilho vai servir para ajeitar aquela iluminação. Se estiver muito clara, dá para diminuir, ou se estiver muito escura, dá para dar uma aumentada. Só que a maioria das vezes o brilho não funciona quando está escuro e você quer dar uma aumentada. Aí ele fica muito estourado. Se você estiver escuro e você quer aumentar, o vídeo vai ficar muito estourado. Então é para isso que a gente usa o contraste e o ajuste de cor, que é pra gente ajustar quando o vídeo fica muito estourado, né? Porque quando tá muito escuro, aí você quer dar aquela clareada, aí caso ficar estourado, você pode usar essas funções. A saturação, que é pra dar aquela cor, né? Porque se o vídeo é muito apagado, aí a saturação dá aquela cor mais de vivo. E a nitidez, pra deixar um ar de mais qualidade. Agora passando pra trilha sonora, que é o ajuste de volume, que é o controle que você tem que ter da música, né? Quando vai iniciar o vídeo, já não iniciar com aquela batidona da música certa. Sempre dar aquela diminuída no som do início e depois ir aumentando aos poucos. E também ajustar sempre com o tempo de cada vídeo, né? Que como eu disse já anteriormente, ele sempre os vídeos acabam não ficando certeiro com a música, então é sempre tem que dar aquela ajeitada no áudio e no corte. E na parte da dublagem e efeitos. Na dublagem você tem que tomar muito cuidado, tem que ver se tá batendo com aquilo que você tá querendo repassar. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente tá gravando um vídeo pra divulgar alguma ação, aí a pessoa tá lá gravando, mas o áudio não ficou bom. O áudio do vídeo da pessoa que você tá utilizando não ficou tão bom. Aí você vai e quer gravar o áudio por cima dele. Gravar lá, fazer a dublagem por cima dele. Então tem que tomar muito cuidado, tem que saber utilizar os elementos certos para aquele momento. E os efeitos sonoros, às vezes eu não indico, falando de ser sincera, eu não indico você usar efeitos sonoros nos áudios, porque vai ficar uma coisa muito artificial e muito estranha de se ver. Então é só tomar cuidado mesmo nessa dublagem que vai ficar tranquila de ajustar. Filtros e efeitos visuais. Bom, eu acho muito bacana as pessoas que usam filtros e esses efeitos visuais. É uma coisa que deixa o vídeo mais harmônico, mais lindo de se ver. Chega, você fica preso, dá uma vontade de realmente assistir aquele vídeo. Porque ele tá tão bem estruturado, tá tão bem trabalhado com os efeitos, que é muito bonito de se ver. Então, realmente dá muita vontade de assistir aquele vídeo. Então você tem que pensar se o efeito visual ou aquele filtro que você está utilizando vai combinar com o que você quer passar. Então sempre no CapCut ele vai ter vários efeitos muito bacana que você pode estar utilizando. Eles são muito bons mesmo e vocês vão gostar.